E aí pessoal, continuando no filo dos artrópodes. Na última aula vimos as características gerais do filo artrópode e a classe dos insetos. Nesta aula veremos as demais classes. Vamos nessa então. Na aula anterior vimos os artrópodes da classe inseto, agora começaremos pela classe aracnídeos. Esse grupo faz parte do subfilo quelicerados, pois esses animais possuem apêndices chamados de quelíceras. Que animal é este? Isso, uma aranha. Este, um escorpião. Este, um carrapato. Aqui temos um ácaro. Aqui, um opilião. E este é o caranguejo ferradura, que apesar de ser chamado de caranguejo, não é caranguejo, é aracnídeo. E caranguejo pertence à classe crustáceos. O nome desse bicho é Limulus e é encontrado geralmente no hemisfério norte, na costa atlântica dos Estados Unidos. Então esses são alguns exemplos de aracnídeos. Agora, quais são as características externas que diferenciam os aracnídeos das demais classes de artrópodes? Observe a tabela aí, igualzinha vista na aula sobre insetos. Observe a divisão do corpo da aranha, que é mais evidente. Temos aqui duas partes, ó, cefalotórax, que é a cabeça fundida ao tórax, e o abdômen. Número de patas, contando ali no escorpião, na aranha também é evidente, no carrapato e no ácaro. São 4 pares de patas ou 8 patas, né? E antenas não existem. O que você pode achar que são antenas da aranha são pedipalpos, apêndices usados na manipulação de alimento, por exemplo. Então, antenas estão ausentes. As outras duas características gerais pedidas em vestibular são respiração e excreção. Observe a aranha aí na sua tela. Existe uma abertura, um espiráculo abdominal na face ventral, que é a abertura de uma câmara onde se encontram os pulmões foliáceos, essa estrutura em azul. O ar entra pela traqueia, circula entre as lâminas do pulmão e faz as trocas gasosas com a hemolinfa. Então nos aracnídeos a hemolinfa possui pigmento respiratório. Sim, mas não é hemoglobina. O pigmento é azul porque o oxigênio se combina com cobre e não com ferro, e o pigmento é chamado de hemocianina. Alguns aracnídeos possuem traqueias, mas a grande maioria respira por essa estrutura chamada de filotraqueia. Então a respiração é filotraqueal. E o sistema excretor? Observando agora, os aracnídeos têm glândulazinhas cefalotorácicas que filtram a hemolinfa e eliminam os excretas em aberturas na base das patas, que é chamado de coxa. Então a glândula é chamada de glândula coxal. E o principal excreta nitrogenado dos aracnídeos é a guanina. Pause o vídeo se quiser e copie a tabela. Então essas são as 5 principais características dos aracnídeos, que geralmente são comparadas com os insetos e os crustáceos. Em relação à reprodução, os aracnídeos são dioicos, os machos introduzem um saquinho de seda contendo espermatozoides no poro genital da fêmea, com o auxílio dos pedipalpos. A fecundação então é interna. Do casulo de ovos feito pela fêmea saem animais com a forma do adulto, portanto o desenvolvimento é direto, ok? Vamos agora à terceira classe mais importante para os vestibulares, a classe crustácea. Exemplos. Esse é um camarão, muito bem. Esse, um caranguejo. Isso, uma lagosta. Um tatuzinho de jardim. E temos ainda, por exemplo, esses animais que ficam presos em costões rochosos, que são as cracas. De novo, as características externas, que são comparadas com os insetos e aracnídeos geralmente. Divisão de corpo. Observando ali no camarão, temos, de novo, ó, cefalotórax e abdômen, exatamente igual aos aracnídeos. Número de patas, se contarmos ali no caranguejo, veremos que são 5 pares, mas contando no camarão, por exemplo, veremos que são mais de 5. Então, são 5 pares de patas ou mais, ou 10 patas ou mais de 10 patas. E antenas, não está muito evidente nenhum dos exemplos, mas são 4 antenas ou 2 pares. E as outras características geralmente pedidas em vestibular são novamente respiração e excreção. Observe de novo o camarão aí na sua tela. Abaixo do exoesqueleto do cefalotórax existem filamentos branquiais. O exoesqueleto nessa classe, além de quitina, tem carbonato de cálcio, ok?
Bom, então abaixo do exoesqueleto do cefalotórax existem filamentos branquiais geralmente associados às patas. Então são as brânquias. Quando esse animal nada contra a correnteza, a água passa entre os filamentos branquiais e faz troca gasosa novamente com a hemolinfa. E novamente o pigmento respiratório dos crustáceos é a hemocianina. Então a respiração é branquial. E a excreção? Existe uma glândulazinha parecida com a glândula coxal dos aracnídeos, só que se abre na base da antena. Então ele é chamado de glândula antenal ou glândula verde. Então essas glândulas removem da hemolinfa principalmente amônia e um pouco de ureia. Em relação à reprodução, a maioria das espécies de crustáceos é dioica, portanto possuem fecundação cruzada. A fecundação é externa e o desenvolvimento pode ser direto ou indireto, dependendo da espécie. No caso de desenvolvimento indireto, as larvas recebem diversos nomes, dependendo do animal. Larva náuplio, zoea, esquizoide, mas o importante aqui é lembrar, se tiver que lembrar, que o desenvolvimento é direto ou indireto. E por último, os miriápodes, que na verdade são os quilópodes e os diplópodes, essas duas classes. Os quilópodes temos como exemplo a lacraia, que está na sua tela, e a centopeia. E como exemplo de diplópode, temos o piolho de cobra. Então, comparando as duas classes entre si, teremos isso aqui, ó, divisão de corpo, número de patas, número de antenas, respiração e excreção. Diplópode significa duas patas. Se observarmos no piolho de cobra, veremos que a maioria dos segmentos tem dois pares de patas locomotoras. Então, essa é a diferença. O número de patas quilópode é um par por segmento, observe ali na lacraia. Em diplópode, dois pares por segmento. Divisão de corpo. Observando o diplópode, temos aqui a cabeça, onde tem a antena. Os 4 primeiros segmentos têm um par de patas somente. Portanto, isso aqui forma o tórax. E a partir do 5º segmento, 2 pares de patas, que formam o abdômen. Enquanto nos quilópodes, só é visível a cabeça e o resto do corpo, que é chamado de tronco. Número de antenas, assim como os insetos, é um par de antenas para cada um. Respiração exatamente igual a dos insetos, é traqueal. E a excreção, exatamente igual ao de inseto, é por túbulos de Malpighi. Em relação à reprodução desses dois filos, as espécies são dioicas, com fecundação interna e desenvolvimento direto. Comparando as 5 principais classes de artrópodes, então, temos essa tabela aí. Então, divisão de corpos de insetos, cabeça, tórax e abdômen, número de patas, 3 pares ou 6 patas, número de antenas, 1 par ou 2 antenas, respiração traqueal e excreção túbulo de Malpighi. Aracnídeos têm cefalotórax e abdômen, 4 pares de patas ou 8 patas, nenhuma antena. Respiração, na maioria, é por filotraqueia e excreção por glândula coxal. Crustáceo, de novo, tem cefalotórax e abdômen, 5 pares de patas ou mais, ou 10 patas ou mais. Antenas, 2 pares ou 4 antenas. Respiração branquial e excreção por glândula verde ou glândula antenal. Quilópode, divisão de corpo, cabeça e tronco. Número de patas, 1 par por segmento. Número de antenas, 1 par. Respiração traqueal, assim como os insetos. Excreção túbulos de Malpighi, assim como os insetos. Diplópode, divisão de corpo, cabeça, tórax e abdômen. 2 pares de patas por segmento. 1 par de antenas, como os insetos. Respiração traqueal, como os insetos. E excreção túbulo de Malpighi, como os insetos. E por último temos um quadro resumo desse filo. Se quiser, pause o vídeo e copie. Bom, pessoal, por enquanto é isso. Assistam à próxima aula, onde abordaremos os equinodermos. Abraço e até mais. Tchau, tchau.